Olá pessoal, o juiz Moro foi demitido. O que que está acontecendo, hein? Então, o juiz Moro, que abriu a mão de uma carreira de 22 anos no magistrado, para ficar 2 anos no governo Bolsonaro, e agora pede demissão, fazendo um monte de acusações, dizendo que o governo Bolsonaro queria interferir nas investigações da Polícia Federal e, segundo notícias, possivelmente por causa do envolvimento dos seus filhos. Então, uma proteção, né? Então, mas o que pode acontecer agora com o juiz Moro? O juiz Moro tinha uma carreira política e ele é um advogado e fica a seguinte situação agora. Praticamente fica muito difícil o emprego para ele. Porque quem vai contratar um advogado que é inimigo do presidente? Você contrataria? Então, gente, olha que situação difícil em nome da honestidade ou do caráter, alguma coisa assim, né? Então, isso não está acontecendo a nível nacional, mas isso representa não só a classe política, mas também o Supremo, os vereadores, os prefeitos, os governadores, os senadores, funcionários públicos. Eu já fui vereador também e eu vi quanta coisa às vezes você tem que abrir mão de votar ou abrir mão de brigar e quase que abrir mão da sua vida por causa das máfias, dos grandes poderes que agem pelos bastidores. Então, para o juiz Moro fazer isso, não é uma coisa assim, só pediu demissão porque o Bolsonaro foi lá e queria intervir nas investigações da Polícia Federal, mas porque existem grandes conspirações quando tiram a vontade de quem entra lá e quer mudar e quer manter a sua honestidade. Não dizendo que o juiz Moro, que ele é extremamente honesto. Em algumas coisas da Lava Jato, ele foi muito eficiente. Em algumas ele deu umas pisadinhas, mas mesmo assim ele fez um bom trabalho porque trouxe uma moralidade. Então, mesmo forçando em alguns casos, né? Mas ele fez um bom trabalho e ele era um alicerce muito forte desse governo. Então, o que sobra de possibilidade para o Moro depois de uma situação dessa? Sair, ele perdeu, na verdade, o emprego dele, a magistratura, que ele era juiz. Então, o que ele poderia trabalhar hoje seria de assessor, de advogado, mas quem vai contratar um cara desse? Então, segundo a CBN e os analistas políticos, o que sobraria para ele hoje é dar aula fora, principalmente nos Estados Unidos, onde ele fez pós-graduação e acabou fazendo algumas coisas lá. Então ele já tem mais ou menos uma familiaridade com os Estados Unidos. Então seria essa a solução para ele. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então nós também podemos trazer essa questão para a nossa vida. Se a gente também não acaba fazendo esse tipo de coisa, a gente não acaba interferindo. Quando a gente vai numa farmácia, num posto de gasolina, no mercado, no material de construção, e a gente não pega nota, a gente não está fazendo muito diferente dessas brigas, né, do que está acontecendo aí, que é a justificativa do Moro, da intervenção do Bolsonaro. Por quê? Ele está saindo em nome de alguma coisa que ele não concorda e que aí seria a independência da Polícia Federal para fazer as investigações. E o que acontece? Bolsonaro está lá porque nós votamos. O Moro estava lá porque a maioria votou no Bolsonaro e convidou o Moro. E todos os cargos políticos também estão porque alguma pessoa, e com certeza a maioria, elegeu eles. Então esse movimento, isso que o Moro fez, é uma coisa que a gente tem que fazer agora nessa política que está vindo.
Quem são as pessoas que têm compromisso com a gente? Quem são as pessoas que mantêm a sua ideologia, mantêm as suas ideias, mantêm seu caráter, e não em nome de grandes poderes, de quem do poder econômico, mas sim da população, daqueles que mais precisam, que a função política que muitas pessoas esquecem, a função política e do Estado é recolher esse excesso de riqueza e distribuir de maneira igual. Então, o imposto que é recolhido deveria voltar em escola, creche, remédio, asfalto, facilidade para estudar, principalmente para aqueles que mais precisam, é claro, de uma forma igualitária. Mas o que tem sido feito? Hoje, os municípios, os estados e a União estão endividados. Principalmente, uma boa parte gasta pelo menos 50% de tudo que arrecada com funcionários. E com funcionários que muitas vezes não é esse funcionário que está aqui trabalhando na prefeitura, aquele ali, mas funcionários do alto escalão, CC, dos governadores, da Brasília, tudo esse alto escalão, tem muita gente fantasma trabalhando, que, por exemplo, é o caso da Assembleia Legislativa do Paraná, está aí na mídia para quem quiser ver, e nos altos escalão, principalmente do governo federal, e muitas às vezes estão sem função lá. Então eu acho que nessa hora de pandemia que está faltando dinheiro, que gente está pedindo demissão em nome da honestidade, e os outros que não estão nem aí. Então a gente tem que abrir o olho e começar a enxergar o que está por detrás de tudo isso que está acontecendo. Eu vou trazer mais informações, mas vou deixar esse vídeo por aqui para você fazer essa reflexão e pensar o que isso pode fazer para que nós também estejamos dando o nosso exemplo e cobrando um Brasil mais sério, um Brasil mais honesto. Então, vamos fazer a nossa parte, eu, você e a gente fazer a nossa parte, quem sabe esse planeta não muda, não é mesmo? Um abraço, muito obrigado.